Queria aqui trazer algumas considerações sobre o que está em discussão. O Tratado de Lisboa e a nova estratégia de alto nível da União Europeia introduziram uma nova prioridade política, a coesão territorial. O conceito surge pela primeira vez no Tratado de Amsterdão em 97 e tem orientado a estratégia europeia para o desenvolvimento regional. No livro verde sobre a coesão territorial pode ler-se: a coesão territorial tem o propósito de alcançar o desenvolvimento socioeconómico equilibrado e equitativo de todos os territórios. Nenhum cidadão europeu deve ser prejudicado em termos de acesso a serviços públicos, habitação ou oportunidades de emprego, simplesmente por viver numa determinada região. E é o atual Governo que reconhece a necessidade e o direito de todos os territórios acederem e atraírem as novas oportunidades, garantindo condições de acesso aos serviços de ensino, saúde, justiça, desporto, sociais e culturais. Lembro a este propósito que só no presente século, no nosso país, foram encerrados 6.500 serviços públicos, centros de saúde, valências hospitalares, escolas, postos de CTT, da Agência da Caixa Geral de Depósitos, juntas de freguesia e outros. E onde é que isto aconteceu? Nos territórios de baixa densidade, com o argumento de falta de população, que justificasse o serviço. Resultado: perdeu população porque não tem estes serviços, que são a garantia mínima da satisfação das necessidades básicas. Uma espécie de pescadinha de rabo na boca. O Bloco de Esquerda apresentou um projeto de resolução sobre um programa de reabertura de serviços públicos estruturado e em colaboração com os municípios de acordo com a avaliação do seu efeito no desenvolvimento do território, rejeitado, nomeadamente pelo Partido Socialista. Nesse sentido, pergunto à Sra. Ministra, para quando a implementação de um programa de recuperação de serviços retirados a tantas populações de baixa densidade e que tanto contribuiu para o seu despovoamento? Este Ministério é uma novidade, mas o tema não é novo. O nosso país cultivou durante décadas as desigualdades e aumentou as assimetrias regionais ao ponto de se considerar normal esta anormalidade como reprodutora das próprias desigualdades. Bipolarizámos a concentração populacional, área metropolitana de Lisboa e do Porto, ao mesmo tempo que assistimos passivamente ao despovoamento de todo o interior e do sul do país. Total abandono, sem sequer pararmos para refletir nas consequências. Não vale a pena descartar responsabilidades. Foram governos PS, PSD e CDS que governaram o país durante este período de tempo e por isso têm essa responsabilidade. Os dados conhecidos mostram-nos que enquanto andamos em experimentalismos paternalistas com o interior e com programas de boas intenções, a desigualdade regional aumentou. Aliás, este é um problema regional da própria União Europeia. Este Ministério tem de ter uma estratégia para inverter esta tendência. Não pode dizer que não é da sua competência determinadas políticas de intervenção. Este Ministério é um espaço de confluência de políticas setoriais, de outros ministérios, é verdade, mas tem competências próprias atribuídas. Não podemos falar em coesão territorial com medidas mitigadas e avulsas, como tem sido anunciado pelo Governo. O problema é estrutural e tem de ser visto simultaneamente numa perspectiva local, regional, mas com uma visão integrada nacional e com metas e objetivos definidos. É verdade que temos hoje um Plano Nacional de Coesão Territorial, uma espécie de plano mais coeso, mais competitivo, mais sustentável, mais conectado, mais colaborativo. Mas não é perceptível a tal visão integrada do país, nem as prioridades de intervenção locais a partir da realidade concreta de cada território. Não temos um só interior. E não é só no interior que nos debatemos com problemas. Veja-se o que se passa nas áreas metropolitanas saturadas de população, onde a não gestão da concentração fez com que as vantagens de escala se tornassem numa deseconomia da aglomeração. Precisamos de priorizar intervenções e monitorizar implementações aferindo os resultados práticos de cada programa de ação. Temos de saber aproveitar os pontos fortes de cada território, de estabelecer contacto estreito entre os territórios e desenvolver a cooperação numa visão integrada de relacionamentos e otimização do espaço. Neste sentido, insisto em algo que o Bloco de Esquerda já apresentou como proposta e que também foi rejeitado, e também pelo PS. Para quando a plataforma digital em Sistema de Informação Geográfica, ou SIG, como forma de determinar a localização espacial mais adequada à criação e construção de qualquer infraestrutura na perspectiva de subsidiariedade territorial e de rentabilização eficaz dos espaços, permitindo que as decisões políticas sejam potencializadas pela produção de informação apropriada e mais vantajosa para as populações. Sabendo que este instrumento já é aplicado por alguns municípios, alguns dos quais com experiências setoriais interessantes, urge generalizar ao país numa perspectiva abrangente do território e inclusiva de meios de intervenção. O conceito de coesão territorial tem tido interpretações evolutivas e hoje é cada vez mais visto como promotor de inclusão social e equidade através de uma maior igualdade de competências territoriais. É um conceito multidimensional, assente na qualidade, eficiência e identidade territorial, que pode ser aferido por indicadores que se conjugam num índice de coesão territorial, obtido, por exemplo, a partir do Índice Sintético de Desenvolvimento Regional. Voltando ao conceito de interseção de competências deste Ministério,
como aglutinador em largo espectro de competências, admitindo que esse trabalho tem que ser conjugado com outros ministérios e que tem que estar definido como objetivo de governo, que é um só, creio eu, pergunto à Sra. Ministra se considera ou não que é prioritário atender às seguintes questões. Definir o papel das cidades médias, apostando nestes espaços urbanos como forma de equilíbrio entre os grandes aglomerados e o território de baixa densidade, como polarizadores de dinâmicas e proximidade, enquanto espaços intermediários na relação territorial rural-urbano. Cobrir rapidamente todo o país de banda larga de internet para permitir igualdade de oportunidades e potenciar as capacidades de intervenções de territórios de menor procura, tão evidente hoje no teletrabalho e na escola digital. Defender uma maior proporcionalidade na aplicação do PARTE e de outros apoios que permitam uma maior capacidade de resposta à acessibilidade dos transportes coletivos, particularmente à ferrovia. Regionalizar os apoios da PAC, incluindo o emprego como critério de atribuição de apoio, evitando que mais de metade dos subsídios fiquem somente alocados à área de superfície, com as injustiças que tal acarreta. Para quando o Estatuto de Trabalhador Transfronteiriço, tão evidente a sua falta neste período de tempo, o documento único de circulação de menores, o acesso a serviços comuns transfronteiriços. Pensado que está um programa cultural em rede, a dinamização dos espaços culturais e associações locais, como fazer e como executar. Sra. Ministra, Senhoras e Senhores Deputados, sendo urgente a inversão da tendência assimétrica capaz de fixar população, que o é também urgente implementar medidas capazes de atrair novas populações. O que está em causa não é a região A, B ou C, a norte, a sul, do interior do litoral. O que está em causa é o equilíbrio do país e, em último caso, a própria democracia como criação de igualdade de direitos e de oportunidades. Muito obrigado.